Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Porto, sejam bem-vindos ao segundo dia da CIDEIS 2026. Eu sou o Rubén de Matos, vou estar mais uma vez convosco ao longo de todo este dia. Acredito que são muitos os que se juntam a nós pela primeira vez e por isso é a altura também de cumprimentar todas as pessoas que se inscreveram para este segundo dia da CIDEIS 2026, na expectativa de que continuem connosco até amanhã que é o último dia desta CIDEIS 2026, que está de regresso ao Porto, está de regresso ao Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Já lá vão 12 edições da CIDEIS, um evento de referência nacional no setor da cibersegurança. Ontem foi um dos tópicos da discussão, hoje sê-lo-á certamente. Estou a falar do novo regime jurídico da cibersegurança, que foi publicado em Diário da República em dezembro. Tem sido o tema dominante. Como percebemos ontem, é um enquadramento que traz desafios, responsabilidades, mas também oportunidades para milhares de entidades em todo o país. Vai ser um longo dia de partilha de conhecimentos, experiências e boas práticas. O objetivo, nesta sala e também em todas as outras, é perceber como é que podemos ter uma cultura de cibersegurança mais forte e mais resiliente. Hoje o dia vai ser bem longo, mas ontem, durante a tarde, aqui no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, já muito aconteceu. Vamos recordar agora alguns desses momentos. A CIDEIS é a principal conferência nacional dedicada à cibersegurança. O CNCS tem feito o exercício de olhar o futuro, mas com os pés bem assentes no presente, sempre com o objetivo de proteger as pessoas e os seus direitos fundamentais. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à CIDEIS 2026. It is so important that the different groups, people meet each other. So civil servants, industry, academia, we all need to talk about cybersecurity and learn from each other. And that's why I love days like this, CIDEIS. Está a ser bastante interessante, estou a gostar. Um destaque muito forte para o orador da Enisa. Gosto muito dessa área de cibersegurança e eu quero ingressar nessa área, então pude conhecer um pouco dessas novas diretrizes de jurisdição que já está saindo, alguns conceitos que foram falados ali. Assim foi no primeiro dia, mas ainda temos mais 2 pela frente e vamos continuar a debater temas fundamentais no domínio da cibersegurança. Eu ontem usei esta comparação, vou usá-la outra vez porque creio que todos vão perceber exatamente o que eu quero dizer. Imaginem 7 caixas, postas aqui, por exemplo, à minha frente. Imaginem que vamos tirando papelinhos de cada uma dessas caixas. Eu diria que podemos corresponder a essas caixas as 7 principais áreas de atuação do Centro Nacional de Cibersegurança. E é de cada uma dessas caixas que vamos tirando os temas fundamentais dos keynote speakers, das apresentações e dos workshops que vão decorrer não só aqui na sala do arquivo, mas também nas outras salas. Estou a falar das 7 principais áreas de atuação do CNCS, que são sensibilização, formação e treino, desenvolvimento de capacidades, conhecimento situacional, prevenção e resposta a incidentes, regulação e supervisão, certificação em cibersegurança e divulgação coordenada de vulnerabilidades. Crescimento é uma das palavras que marca sempre a CIDEIS 2026, apesar de, como ontem explicou o engenheiro Lindo Santos, este ano não haver
Nenhuma palavra e nenhum mote oficial, mas crescimento aplica-se todos os anos. E este ano, mais uma vez, porque há mais debates, há mais oradores, mais workshops a acontecer em simultâneo. Também, como eu disse ontem, não vou tomar decisões por ninguém. Acredito que quem cá está já teve a oportunidade de olhar para o programa das várias salas. Esse programa está disponível no site da CIDEIS, podem consultá-lo com pormenor. O que eu vou fazer agora é, de forma muito breve, explicar quais é que são as principais salas a que importa estarmos atentos até amanhã, aqui na Alfândega do Porto. A sala do arquivo, a sala principal, onde estamos, por onde vão passar vários oradores, keynote speakers, debates. Eu vou estar sempre por aqui, portanto não vou ter a oportunidade de assistir ao que vai acontecer nas outras salas. Serão aqui sempre muito bem-vindos. Temos também a Sala do Infante, um espaço no qual o Centro Nacional de Cibersegurança mostra de forma transversal o seu portfólio de serviços, reforçado precisamente pelo novo regime jurídico da cibersegurança. Temos ainda a Sala Dona Maria, onde vão ser apresentadas as propostas escolhidas no âmbito do Call for Presentations, vão estar também a acontecer workshops. Por fim, destaque ainda para as salas Miragaia e São João, onde ao longo destes 3 dias vão decorrer dezenas de workshops que costumam ser muito concorridos. No final do dia, teremos encontro aqui marcado, procurarei fazer um resumo, um balanço do que mais importante aconteceu durante o dia. Mas a CIDEIS vai muito além destas salas. Quem já cá esteve durante o dia de ontem conseguiu percebê-lo ontem. Lá embaixo, no piso 0 Poente, há uma área dedicada aos parceiros institucionais, a chamada CIDEIS Startup Village. É um espaço que junta startups de cibersegurança e há também uma área de expositores que traz a economia de cibersegurança a esta conferência. Lá embaixo estão representadas mais de 20 entidades com sede ou estabelecimento em Portugal. É também nesta zona que vão estar a acontecer os coffee breaks e o almoço também deste segundo dia da CIDEIS. A CIDEIS 2026 é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança em parceria com a Universidade do Porto. Nesta edição conta também com o apoio institucional da Câmara Municipal do Porto e do Porto Digital. A todos eles, o Centro Nacional de Cibersegurança agradece a colaboração. Sem mais demoras, vamos então dar início a este segundo dia da CIDEIS 2026 e começamos esta manhã de trabalhos a refletir sobre a cibersegurança na era das ameaças híbridas. Onde entra a desinformação? É a pergunta a que vamos responder nos próximos minutos. Para aprofundar esta questão, chama a palco Inês Narciso, Head of Information Integrity and Resilience no Cyber Peace Institute. Bom dia e seja bem-vinda. Muito bom dia a todos. Antes de mais, um obrigado aos colegas do Centro Nacional de Cibersegurança. Este é um tema, como vocês vão ver, que não só me é muito querido, como muitas vezes é, de certa forma, desvalorizado na área da cibersegurança e espero eu que no final desta apresentação se apercebam de que não o devemos fazer e que é muito importante acompanhar a manipulação informativa e a desinformação como um tipo de ataque que tem muito a ver com a segurança e com a cibersegurança. Bom, o meu nome é Inês Narciso, eu trabalho para um instituto que mudou agora de nome e agora chama-se Protect.ngo, por acaso foi no dia 3 de junho e, portanto... Não? Ok, só um bocadinho. Temos aqui um problema microtécnico. Já deve passar. O dilema sou eu que fiz aqui uma apresentação mais complexa e tivemos que fazer aqui uma adaptação. Ora bem, cá estamos. Então, eu trabalho para uma fundação chamada Protect.ngo que ajuda organizações sem fins lucrativos a nível da cibersegurança por todo o mundo. Portanto, se vocês forem parte de uma organização sem fins lucrativos, contactem-nos porque têm direito a apoio de cibersegurança gratuito. Da nossa parte, nós ajudamos mais de 600 organizações ao longo do mundo. Então, do que é que eu vos venho falar aqui hoje? Bom, que tipo de ataque é este?
Vamos imaginar que vocês hoje de manhã acordaram e recebem no vosso WhatsApp um áudio de um amigo, ok? Esse áudio desse vosso amigo diz: João, tu também tens dinheiro no Altivis, não tens? Atenção a este áudio. O que é que esse áudio diz? Esse áudio é a voz do CEO, é uma voz credível, vocês reconhecem de imediatamente a voz, a falar para um amigo, a dizer: amigo, pá, isto no banco está péssimo, tivemos aqui uns problemas de investimento, se puderes tira o teu dinheiro porque isto vai correr mal, isto mais tarde ou mais cedo vai ser público, tira já o que puderes. Bom, vocês ficam preocupados e decidem ir ao Google, ok? Primeiro instinto, o que é isto? E vocês pesquisam e o primeiro resultado, que vocês não reparam, por exemplo, que é um resultado patrocinado, é um link para um jornal que parece o público, ok? É igual ao público, tem a imagem do público, tem o design do público e que vocês não percebem que no URL há uma pequena diferença. E essa notícia diz: Banco Altivis sem liquidez, investimentos ruinosos empurram banco para a falência. E de repente o vosso coração está: ai meu Deus, então tenho que já ir tirar as minhas poupanças. E lá vão vocês para a aplicação e de repente a aplicação ou o site não está a responder, ok? Dá-vos um erro e vocês ficam ainda mais convencidos de que existe um problema grave. E, obviamente, o que é que fazem? Repartilham um áudio no grupo do WhatsApp da família, dos vizinhos, dos colegas do futebol, dos colegas de trabalho, e às tantas já estão a receber o áudio de outros sítios porque há mais pessoas a partilhar a notícia, tal, o screenshot da notícia do público. E, entretanto, decidem ir ao Instagram, ao Twitter, neste caso X, à rede social da vossa preferência e, de repente, há N publicações que dizem que estão a tentar esconder a verdade, porque, na realidade, o banco está a ir à falência. Tirem o dinheiro enquanto podem. E a hashtag Altivis em falência está em trending por todo o lado. Bom, entretanto, as ações do banco da Altivis estão a cair a pique. E são apenas 9 da manhã e provavelmente ainda não há muita gente a trabalhar. Vamos imaginar que isto acontece a uma segunda-feira. Há jornalistas a ligar para a direção do banco, a direção do banco não sabe o que é que se está a passar e temos um problema até a nível, já está a chegar às altas patentes do governo. O que é isto? É um ciberataque? É uma fraude? É um ataque reputacional? É manipulação informativa? Isto é um incidente híbrido que envolve diversos tipos de técnicas, algumas delas relacionadas com o ciberataque, outras relacionadas com a manipulação de informação. Mas, na realidade, os sistemas do banco estão completamente intactos. A liquidez do banco está completamente intacta. Não há um problema com os investimentos da Altivis. No entanto, o banco nesse dia, se calhar, perdeu milhões. Porquê? Porque, na verdade, há uma área de ataque que muitas vezes nós não estamos a olhar quando estamos a trabalhar em segurança, que é a confiança. E a confiança foi perdida. Obviamente que os colegas da cibersegurança dizem: ok, mas, quer dizer, não é da minha competência garantir a segurança da confiança, a minha competência é garantir a segurança dos sistemas. Sim, em parte isso é verdade, mas a cibersegurança tem de estar nesta sala. Porquê? Porque há sinais técnicos, e neste ataque que eu acabei de vos explicar é um bom exemplo, que indicam, e que são sinais, pequenos sinais, que indicam que algo está a acontecer. Há provas forense relacionadas com este tipo de ataque que, na verdade, mostram que algo se passa. Pode ser um tráfego anómalo para o site, pode ser uma tentativa de phishing mais sofisticado, podem ter sido tentativas de compromisso das contas do banco, pode ter sido um redirect suspeito, imensas coisas. E, na verdade, a comunicação, muitas vezes, a equipa que está a trabalhar a comunicação, as redes sociais, o PR da empresa, está a ver a narrativa a surgir e está a ver que, de repente, toda a gente está a falar do banco. E os colegas da cibersegurança, a única coisa que estão a ver é que houve um ataque de DDoS e que o site, por algum motivo, não está a funcionar. E, na verdade, ninguém percebe que tudo faz parte de um ataque muito mais complexo, com várias variáveis, que está a comprometer a estabilidade da própria empresa.
E, portanto, há setores em que isto ainda é mais importante. Se vocês trabalham na área financeira, a confiança é uma superfície de ataque. Se vocês trabalham na área da saúde, aquilo que aconteceu com a CUF, por exemplo, a confiança é uma superfície de ataque. Nas farmacêuticas, na área alimentar, no Estado e na proteção civil e em qualquer empresa cotada em bolsa, ok? Não há muito tempo, por exemplo, saiu uma notícia reciclada de que a United Airlines estava a ir à falência. Essa notícia era mentira? Não, era uma notícia antiga que foi, entretanto, reciclada e tornada viral novamente. Nesse dia em que essa notícia se tornou viral novamente, a United Airlines perdeu muito dinheiro, porque houve imensa gente que simplesmente se convenceu que a notícia, não foi verificar a data, que a notícia era verdadeira e que a United Airlines estava a ir à falência. Quando a confiança pode ser fabricada, ou destruída, ou vendida, essa manipulação informativa não é apenas um risco democrático, e é um risco económico. E isto é algo que nós temos vindo a dizer e a explicar, e por isso também, porque a cibersegurança, em parte, tem a ver com a proteção económica das empresas e do setor do Estado e das instituições. Houve um investimento enorme por parte da União Europeia na ideia de que a manipulação informativa e a desinformação são um risco para a democracia, mas também são um risco para a economia de mercado. Porquê que atacar a confiança se tornou tão fácil e porquê que é ainda mais importante termos essa conversa hoje em dia? Porque, na verdade, os atacantes, quando estão a pensar em chegar à nossa organização, não estão a pensar apenas, vou fazer um phishing. Não, estão a pensar apenas na sua motivação. Qual é o meu objetivo? É lucro? Ou se calhar alguém que nesse dia tivesse comprado ações da Altivis, sabendo que no fundo o banco estava completamente sólido e tivesse comprado as ações em baixa, se calhar tinha ganho um bom dinheiro, ok? Se calhar é a disrupção, se calhar há um banco concorrente que está preocupado com o crescimento da Altivis. Se calhar é coerção, se calhar é influência, se calhar é pânico. Pode haver vários motivos para um atacante querer utilizar determinados tipos de técnicas e táticas, mas na verdade ele foca-se num objetivo e depois escolhe aquilo que for a forma mais fácil de lá chegar. E, portanto, na verdade, se a confiança cai e o comportamento muda, muitas vezes vocês, como são vítimas do vosso próprio sucesso e estão a tornar os sistemas mais seguros e é mais difícil corromper os sistemas, é mais fácil atacar a confiança do que tentar, por exemplo, entrar num sistema de uma organização. É importante percebermos aqui que manipular a confiança não é só inventar uma mentira. E eu não vinha aqui falar-vos apenas da desinformação no sentido lato do fact-checking. Obviamente que há coisas que são factualmente não verdadeiras, falsas. Neste caso do Altivis, o áudio falso do CEO, a notícia que é falsa. Mas também há uma manipulação, por exemplo, de contexto. É aquele layout que parece jornalismo, é aquele typo-squatting em que vos parece que estão no site do público, mas não estão, ok? É um screenshot da notícia do público que não tem o link original, é a tal notícia antiga da United Airlines que eu vos falava que passa como atual, e depois há a distribuição, porque neste ataque, deste exemplo que eu vos dei, a hashtag estava em todo lado, a notícia estava em todo lado, e portanto, como é que isto foi conseguido? Através de manipulação dos resultados no Google, através da inteligência artificial, em que é aquela notícia que aparece primeiro para toda a gente que procura pelo banco Altivis, através de uma rede de contas de redes sociais falsas que estão todas a publicar e a fazer o push por determinada hashtag ou por determinado tema, de forma a que vocês vão ao TikTok e é esse o primeiro vídeo que vos aparece. E, obviamente, por exemplo, um ataque de DDoS, que vocês sabem que não é assim tão complicado de fazer, mas, na verdade, o que faz é que toda a gente visita o site do banco e não consegue lá chegar e começa a ficar preocupado, apesar de não ter havido qualquer tipo de comprometimento de sistemas. E, portanto, não é só aquilo que é falso, mas é também aquilo que parece credível, porque é uma notícia do público, porque é a voz do CEO do banco, e o que é que aparece visível e o que é que desaparece. Porque às tantas o banco quer fazer um comunicado e não consegue, porque não consegue, por exemplo, aceder às contas ou porque não consegue pôr no site. Há vários tipos de operações de manipulação informativa que são potenciadas por ciberataques. E, portanto, quando falamos de que as equipas de cibersegurança têm que estar na sala, é porque, na realidade, do outro lado, os atacantes estão a utilizar técnicas ciber para conseguir ter um maior efeito para estas operações.
As operações hack and leak são um bom exemplo. Nas eleições em 2018 em França foram utilizadas contra Emmanuel Macron, por exemplo, e tiveram um impacto bastante grande na campanha. Entraram nos sistemas, conseguiram roubar alguma informação, depois fizeram um cherry picking, que escolheram exatamente o que é que queriam mostrar e manipularam alguns documentos e de repente havia toda uma campanha na rua contra Macron com muita documentação que não era verdadeira ou que tinha sido escolhida a dedo e fora de contexto. Temos os ataques de DDoS e uma falsa narrativa de bridge. Aqui temos o caso do banco como exemplo, mas isto já foi feito na vida real. Por exemplo, no Ghana, houve um ataque à Comissão Nacional de Eleições, um simples ataque de DDoS, seguido de uma campanha de desinformação a dizer que as eleições estavam comprometidas. E quantas pessoas é que vocês acham que no Ghana, que iam entretanto visitar o site e o site estava em baixo, é que percebiam que aquilo tinha sido um simples ataque de DDoS e que não havia nenhum comprometimento das eleições? Portanto, na verdade, as pessoas não foram votar porque se convenceram de que havia um problema de segurança que na realidade não existia. Mais uma vez, superfície de ataque, confiança. O typo squatting, ok? Também acontece. Uma das maiores operações de FIMI, de Foreign Information Manipulation and Interference, que é um tipo de manipulação informativa feita por um ator externo, contra a Europa, tem sido a operação Doppelganger, em que basicamente vocês estão no Facebook, carregam num link que vos parece ser uma notícia do Le Monde, vão a um site que vos parece o Le Monde, como este exemplo que eu dei do público, tem um URL parecido ao Le Monde, mas não é o Le Monde, mas vocês leem a notícia que diz que a guerra na Ucrânia está a custar não sei quantos milhões de euros ao erário europeu, registram como sendo do Le Monde, registram como sendo credível e mudaram de ideias em relação a um assunto. E depois, obviamente, temos aqui a questão dos canais que podem ser hijacked, ok? Um bom exemplo é, por exemplo, as contas da Associated Press, que foram tomadas há uns anos, com notícia de que tinha havido um ataque na Casa Branca e de que o Obama, que na altura era presidente, tinha sido ferido. Nesse dia, por exemplo, os mercados abriram em baixa, ok? E houve um verdadeiro impacto económico também, e houve várias empresas que sofreram economicamente, com o facto dessa conta muito credível ter lançado tweets a dizer que isto tinha acontecido. E, portanto, isto são tudo exemplos de como os ciberataques podem permitir a obtenção de material, podem permitir, por exemplo, bloquear a resposta ou aceder a algo, dar plausibilidade, parecer uma conta credível, é a conta da Associated Press, está a dizer que o Obama está ferido, porque é que não há de ser verdade, e emprestar credibilidade. E depois, obviamente, temos um problema, porque esta superfície de ataque nova da confiança, quer dizer, que sempre existiu neste momento, porque é que esta superfície de ataque é tão grande? Porque a manipulação deixou de ser artesanal e porque temos um novo ator, de que falaremos certamente hoje durante todo o dia e amanhã e de que falaram ontem certamente, que é a inteligência artificial. E o que é que isso significa? Isso significa que tudo aquilo que antigamente estava apenas ao alcance de alguns Estados, não é? E dos atores, dos suspeitos do costume em todas estas conferências, que só eles é que podiam criar uma operação em larga escala, neste momento esta operação ao Banco Altivi está acessível a qualquer ator que na verdade esteja suficientemente motivado e que tenha, eu diria, talvez algumas centenas de milhares de euros, não muito mais, ok? Porquê? Porque há toda uma indústria da influence for hire, é um produto quase podemos tirar da prateleira, não é? Eu quero comprar uma operação de influência para ganhar as eleições no meu clube regional ou da associação de pais, ou seja, o que for que vocês queiram fazer, porque vocês conseguem manipular resultados, conseguem criar contas verificadas por SMS por meia dúzia de tostões, conseguem comprar likes, conseguem comprar followers, conseguem... Enfim, tudo isso está disponível. Isso significa que o restaurante A e o restaurante B já não é a velha história do Adam Smith, em que não é? Temos um restaurante que produz um melhor produto a um melhor preço e, portanto, como tal, se tem um melhor produto a um melhor preço, segundo as regras do mercado, este restaurante B, que tem um melhor produto e que tem um melhor preço, vai ganhar. Não, não vai. Sabem porquê? Porque o tipo do restaurante A vai ao Google e pesquisa Google Reviews, buy, e compra reviews. Compra reviews no The Fork, compra reviews no Google, compra reviews no TripAdvisor, compra reviews aqui, eu não sei onde, cria umas contas, verifica por SMS, é tudo tão barato. E às tantas, o senhor do restaurante B, que tem a comida melhor e mais barata, não tem ninguém, porque só tem más reviews. E o senhor do restaurante A, que a comida até é mais cara e não é assim tão especial,
está cheio de clientes, ok? E esta é a realidade e, portanto, de certeza que já vos acontecia eu ir a um sítio e pensarem, uau, como é que isto tem 5 estrelas, não é assim tão bom? É porque provavelmente houve aqui alguma manipulação do ecossistema informativo à volta deste mercado. E, portanto, o exemplo do restaurante é um micro-exemplo, mas isto aplica-se à larga escala, ok? E, portanto, é do Estado ao scammer e é do scammer ao concorrente local, transversalmente. E isto porquê? Porque a manipulação informativa, por se ter tornado, lá está, algo no qual não há grandes barreiras, não é, um centro nacional contra a manipulação informativa, existe em França, existe também na Suécia e, portanto, se alguém aqui me estiver a ouvir, deveria de existir também em Portugal. Mas como se tornou algo em que não há grandes defesas e, ao mesmo tempo, também a inteligência artificial veio tornar acessível e barata, há um grande return of investment, não é? Porque, na verdade, se vocês forem a ver as notícias que têm saído sobre o Polymarket, tem havido muita gente a criar operações de influência muito lucrativas para depois, não é? Nós criamos o problema, apostamos que o Banco Altivis vai ter um ano mau ou um mês mau, a seguir criamos o problema para o Banco Altivis e depois vamos buscar o dinheiro do problema que nós criamos. E, portanto, é fácil criar hoje em dia uma narrativa que chama a atenção, manipular o comportamento em redor dessa narrativa e torná-la viral e transformar isso em lucro, ok? E isso significa que num setor, por exemplo, como a energia, mesmo em relação às marcas, à tecnologia, setores como os carros elétricos, já houve, por exemplo, operações de influência por parte do setor dos carros elétricos entre a Tesla e os fabricantes chineses, a dizer que as baterias da Tesla davam cancro. Enfim, há imensos exemplos, mas a ideia é, na verdade, isto é acessível e tem um impacto económico brutal e é extremamente lucrativo para os atacantes e, portanto, é muito aliciante para alguém que domina ferramentas de ciber, que domina a inteligência artificial, que domina a programação, que domina o ambiente digital, pensar, se calhar este trabalho todo, estar a tentar arranjar aqui um Trojan para entrar e para depois conseguir, talvez, que alguém me transfira um dinheiro para uma crypto wallet, se calhar vou aqui apostar no Polymarket e vou fazer uma coisa mais simples. Ok? E depois temos outro problema, não é? E vem aqui um bocadinho alinhar com aquilo que temos estado a dizer, que é, todos vocês e sobretudo aqueles que trabalharem na área da cibersegurança mais relacionada com organizações do Estado, sabem que existe uma equipa que trabalha os problemas financeiros, depois existe outra equipa que trabalha as imagens relacionadas com o abuso sexual de crianças, depois existe outra equipa que trabalha o possível interferência em eleições, normalmente não há, mas pode haver, depois outra que trabalha os ciberataques ou o ransomware a hospitais. Mas, na verdade, estas equipas muitas vezes não dialogam entre si e estão apenas a ver o fim, de certa forma, do rio a desaguar no leito. Mas existe toda uma infraestrutura, que é um bocado, como eu costumo dizer, a oficina, que está a produzir tudo isto e que é toda esta indústria da infraestrutura que permite que estes ataques aconteçam. Portanto, estamos a falar de coisas como o bulletproof hosting, a compra de domínios sem qualquer tipo de registro, se vocês quiserem comprar contas nas redes sociais, nem sequer precisam de ir para black markets nem Telegram, basta irem ao Google, nem sequer vou falar de likes ou de followers, as moedas cripto também não vieram ajudar nada, o facto de vocês poderem contratar qualquer influencer sem grande documentação para poder divulgar que o Banco Altivis está a ir à falência porque ele sabe que tem uma fonte, ou seja, tudo isto são exemplos de que existe uma indústria, ok? Existe uma industrialização de ferramentas que apoiam este tipo de operações e são sempre as mesmas. E, portanto, o que é que acontece? Nós tivemos um caso, por exemplo, que analisámos na Protect NGO, em que temos a Stark Industries, que é uma das entidades sancionadas pela União Europeia, envolvidas na operação Doppelganger, e que está relacionada com a Rússia, e a Stark Industries está ligada a um servidor que, por sua vez, nós já tínhamos na nossa base de dados por ransomware a um hospital britânico e que também, entretanto, está relacionado com um site de pedofilia. E, portanto, a infraestrutura é a mesma e temos aqui um único servidor. Para isso, temos que deixar de olhar para a equipa da espada, a equipa da seta, a equipa da catapulta e cada um trabalha um bocado os seus temas. Não, temos que pensar assim, quem é o ferreiro que
que está a fornecer o material a todas estas diferentes formas de ataque. Ora bem, então se nós nos apercebemos que a ameaça funciona por objetivos cruzados, os mesmos meios, não é? Tipo, ou seja, os atores utilizam as mesmas infraestruturas, os mesmos meios e têm os mesmos objetivos. Lá está, porque é que a nossa resposta continua dividida? Porque é que vocês trabalham exclusivamente a área da cibersegurança e se calhar nas vossas organizações alguém talvez está a trabalhar do ponto de vista da comunicação, mas ninguém está a pensar do ponto de vista do ataque híbrido. E o que é que acontece? É que se ninguém é dono do incidente, o atacante é que é o dono da narrativa. Neste caso do Banco Altivis, eu pergunto-vos, quem é que era a pessoa responsável? Quem é que devia ter liderado? Bem, se calhar o SOC disse, o site está em baixo. Depois a equipa de comunicação disse, não, temos uma narrativa viral de que o banco está a ir à falência. Os senhores do apoio ao cliente disseram, os clientes estão a ligar, não param de ligar a perguntar como é que podem levantar o dinheiro, que não conseguem entrar na app. O jurídico está preocupadíssimo, não podemos confirmar, não sabemos legalmente, não sabemos como fazer. O marketing está preocupadíssimo porque as reviews são todas a ser negativas. A liderança está a pensar, mas qual é o impacto? O que é que está a acontecer? E se calhar na fraude, na área do compliance, começam a falar de domínios suspeitos. O que é que acontece? Não há ninguém a olhar para isto do ponto de vista de cima, não é? A ver a questão, a toda a operação e a perceber o que está a acontecer. E, portanto, a única pessoa que está a ver tudo o que está a acontecer é a pessoa que montou a operação. Quais é que são os erros mais comuns? Bem, o primeiro é o erro que acabei de falar. Não há um dono, ok? Não há uma pessoa, quem é a entidade, quem é a organização, quem é a equipa, o departamento que está responsável por isto. O segundo é o vazio da informação. Temos um bom exemplo que foi, eu não sei se isto já foi falado aqui ontem, que foi quando tivemos o famoso blackout há 2 anos, acho que foi há 2 anos, em que ficámos todos sem eletricidade e muitos de vocês devem ter recebido a tal SMS que se tratava de um ciberataque russo. O que é que acontece? Muitas vezes, quando nós não sabemos o que se passa, e nestes incidentes, por exemplo, híbridos, isto pode acontecer, porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, a tendência é não falar. Mas isso é péssimo, porque a silêncio deixa espaço para rumores. Às vezes é melhor ter a coragem de dizer, olha, nós não sabemos o que é, mas como nós não sabemos o que é e somos o centro da informação, qualquer um que vos venha dizer que sabe o que é, não está a dizer a verdade, porque nós não sabemos o que é. E, portanto, não acreditem em nenhuma teoria, porque se houver algum indício de alguma coisa, nós vamos dizer. Depois é a tal questão da não visão de conjunto, não é? Portanto, há diferentes equipas a trabalhar diferentes áreas, dentro de diferentes superfícies de ataque, e nenhuma delas está a ver à distância e está a ver o padrão do que está a acontecer. E depois temos outro problema, que é a falta de interoperabilidade. Agora, se a área que avançou a nível de interoperabilidade é a cibersegurança, eu costumo dar este exemplo aos meus colegas que trabalham comigo, a manipulação da informação, porque nós não temos interoperabilidade nenhuma e falar-lhes de sticks é quase como estar-lhes a falar de unicórnios. Mas, na verdade, não existe interoperabilidade entre diferentes tipos de ataque. A segurança já trabalhou muito, já avançou muito, nós estamos a tentar, na área da manipulação da informação, começar a tentar converter os incidentes para sticks, existem alguns esforços nesse sentido, mas a verdade é que não havendo interoperabilidade, vocês não conseguem perceber que a Crypto Wallet, que pagou, por exemplo, pelo software para fazer o áudio do CEO fake, é exatamente a mesma que registou, por exemplo, o domínio do tal público que dizia que o banco estava a ir à falência. E, portanto, temos aqui um problema em que não há partilha de dados entre as diferentes áreas que estão a ver a operação. Se os sinais não se ligam, a operação não aparece. Bom, já estamos mesmo a terminar e, portanto, eu vou tentar ser rápida. O que é que acontece? Como eu dizia, no plano técnico já existem imensas coisas. E eu acho que aqui, tanto a cibersegurança, mas também a nível da proteção civil, tem-se feito imensa coisa, ok? Há um problema de restaura-se a energia. Já existem planos muito bons em Portugal, quer a nível do contra-terrorismo, quer a nível dos ciberataques, de como é que nós vamos agir, qual é que é o plano de ação. Mas no plano informacional não existem. E viu-se isso quando foi do blackout, ninguém sabia muito bem, só as rádios é que estavam a funcionar, não havia um plano para informar as rádios, ou seja, não há coordenação de mensagens, não há escuta social, não há
acompanhamento das monitorizações daquilo que está a ser dito online e, portanto, falta muito trabalho na área da manipulação informativa e nos planos de defesa a nível da manipulação informativa. E depois, dar-vos a nota de que a vossa organização não precisa de uma unidade de manipulação da informação. Portugal precisa, mas as organizações em si não, ok? Não estamos a falar de uma ameaça assim tão comum, mas precisa de uma pessoa responsável. E, portanto, eu peço-vos para voltarem às vossas organizações e para pensarem e discutirem com os vossos colegas quem é que é responsável no caso do incidente híbrido. Quem é que está, como é que nós partilhamos os nossos dados, como é que nós vamos, quem é que vai decidir o que é que vamos fazer, quem é que valida e também quem preserva, porque uma das vantagens das equipas de cibersegurança é que vocês têm muito mais domínio naquilo que são a preservação dos dados forenses e técnicos que depois podem ser necessários até para atividades legais e das próprias forças e serviços de segurança, ok? E, portanto, se estas pessoas só se encontrarem quando uma crise existir, já estamos a falar de algo que acontece tarde. Depois, obviamente, que aquilo que eu falei do ferreiro e do senhor que está a fazer as setas e que está a fazer as catapultas, que é a infraestrutura que permite isto, também tem que ser, tem que haver disrupção contra esta infraestrutura, é preciso perturbar esta infraestrutura e, portanto, temos que começar a criar, temos um novo regime jurídico, mas esse regime jurídico tem que olhar, e a nível europeu já começamos a fazer um bocadinho isto, para a infraestrutura e a desregulação deste mercado de influência quase por aluguer que existe neste momento online, ok? Quem é que criou, quem é que amplificou, onde está alojado, o que é esta infraestrutura e como é que a podemos mapear e como é que podemos regular esta infraestrutura. Obviamente que vocês não precisam de ser analistas de desinformação, mas precisam de ligar sinais. E isso implica que vocês percebam exatamente quais é que podem ser os sinais fracos que podem antecipar um ataque deste género, ok? E, portanto, picos anómalos de tráfego, registros de domínios parecidos, tentativas de entrada nas vossas contas e falem com a equipa de comunicação das vossas organizações. Existe alguma coisa estranha mais a acontecer nas redes sociais, ok? Preservar evidência. Se acontecer alguma coisa, mesmo que na altura considerem pouco importante, preservem, porque pode ser o início de algo maior e é importante terem esse registro. E, obviamente, treinar cenários. Último slide. Isto vai entrar no vosso trabalho. Eu gostava de estar enganada, mas acho que não estou. A pergunta é quando? Esta situação do Banco Altivis é uma questão de, se calhar, meses, não sei, até acontecer em Portugal, uma situação semelhante. E, portanto, é importante as equipas estarem preparadas e é importante as equipas começarem a pensar já, se isto acontecer, como é que eu vou responder. Obrigada a todos e o resto um bom dia para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Inês, pela sua apresentação. E eu faço este rodapé, falava a Inês de desinformação, e basta lembrar, por exemplo, que no final de 2024, no seio da União Europeia, vivemos também uma situação paradigmática por falar em desinformação, no sentido em que o Tribunal Constitucional da Roménia, não sei se estão recordados desse episódio, anulou a primeira volta das eleições presidenciais precisamente por suspeitas de interferência de uma rede social, no caso o TikTok, no resultado dessas eleições. E aqui a Inês destapou uma gaveta que estava fechada na minha cabeça, porque eu lembro-me de ouvir no ano passado o discurso do Estado da União da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e na altura contei que Ursula von der Leyen usou nesse discurso 4 vezes a palavra desinformação. Este foi o primeiro tópico da manhã, mas temos mais agora. Avançamos para mais um keynote speaker e avançamos com o tema da comunidade à lei, a jornada da proteção legal para investigadores de segurança em Portugal. É uma apresentação sobre confiança, colaboração e a necessidade de distinguir claramente quem procura explorar vulnerabilidades de quem procura corrigi-las. Chama palco Bruno Morrison, Global Head of Offensive Security e diretor na Devo Team Cyber Trust. Bom dia e seja bem-vindo. Obrigado Ruben, obrigado, bom dia, obrigado a todos que estão aqui. Agradecimento também especial ao Centro pelo convite, a prévia de agradecimento a uma pessoa que é o Jorge Pinto, que foi meu parceiro neste percurso e que não pôde estar presente.
Dito isto, também mais uma nota prévia, ou seja, esta sessão está enquadrada numa legal talk. Eu vou-vos contar aqui um pequeno segredo. Obrigadíssimo isso. Um pequeno segredo que eu não percebo nada de leis, ok? Portanto, não fujam já da sala. Não sou jurista, sou apenas um tipo que há mais de 2 décadas se foca na parte de identificação de vulnerabilidades para ajudar organizações e sistemas a ficarem mais seguros. E neste contexto, se calhar perguntam-se então, se não percebes nada de leis, porque é que estás aqui a falar connosco sobre isto? Eu tenho trabalhado nesta área já há mais de 2 décadas, na realidade. Fui cofundador da Integrity, que hoje é Dev Team Cyber Trust, onde sou responsável pela área de serviços de segurança ofensiva. Fundei também a B-Sides Lisbon e a AP2SI, a Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação, ao longo destes anos e, portanto, tive sempre muito envolvimento naquilo que é a comunidade de cibersegurança em Portugal. Já contribuí também, e que liga também com toda esta apresentação, para ferramentas como Metasploit. Já identifiquei vulnerabilidades e publiquei CVEs em produtos como da Apple, iOS, OS X, SAP, D-Link, por aí fora. E mais importante que isso tudo, integrei o grupo de trabalho liderado aqui pelo Centro, que contribuiu para as alterações à lei de cibercrime, que no fundo vou falar. Mas eu vou falar principalmente da perspectiva, lá está, do investigador, do problema que se pretende, ou que se pretendeu, de alguma forma, resolver com estas alterações, as motivações para tal e porque é que eu acredito, e toda a gente que esteve envolvida, obviamente, no grupo de trabalho, que isto nos vai trazer mais segurança e mais resiliência às nossas organizações e, de alguma forma, ao nosso país. Vou começar também por perguntar quantos investigadores de segurança é que há na sala. Se levantarem a mão. Vocês estão muito mal informados, todos vocês são investigadores de segurança, eu vou provar. Imaginem que vocês descobrem uma falha no vosso banco e vocês já estão a pensar, como é que eu vou descobrir, porque eu não percebo nada disto. Se vocês olharem este home banking que têm aí, imagino pelo menos algumas pessoas na sala, salte logo à vista aqui algo bastante importante nesta imagem. Se alguém se quiser atrever a dizer o que é que não cheira muito bem neste site. Tem o número da conta ali em cima. Portanto, já temos mais investigadores de segurança na sala do que tínhamos quando eu vos perguntei quantos é que tínhamos. E aquele número de conta cheira mal a qualquer pessoa principalmente quem trabalha nesta área. E na realidade, se tirarmos ali o último dígito, de repente estamos numa conta de outra pessoa. Agora, isto pode acontecer por várias razões, porque são curiosos, percebem que pode haver ali algo errado e simplesmente tiraram aquele 1, ou quem nunca aconteceu fazer um copy-paste e falhar um caractere e de repente isto acontece. Mas um facto é, vocês de repente estão num caso em que estão a ver dados de outra pessoa, de outro cliente. Isto tem vários problemas. Vocês são clientes deste banco e acabaram de perceber que ele não é seguro. 2, alguém pode explorar isto de uma forma maliciosa. Diria que qualquer pessoa, da perspectiva meramente ética, e acho que aí se perguntasse a cada um de vocês o que é que faziam neste caso, da perspectiva ética, a única coisa aqui a fazer é reportar ao banco imediatamente e dizer que vocês têm aqui um problema grave que convém ser resolvido. Mas o problema é então, e se o banco achar que, espera lá, o que você fez é uma tentativa de acesso ilegítimo? E a tentativa é punível. Ou era punível, em alguns casos. E, portanto, vocês arriscam-se a ter um processo de crime e terem problemas legais sérios. Este é o problema. É quando encontrar uma falha e tentar reportá-la, se torna mais arriscado do que simplesmente ignorar. E o ignorar não ajuda ninguém, não nos ajuda a nós que somos clientes do banco e que sabemos que está lá um problema, temos lá as nossas poupanças, o nosso dinheiro, etc. Não ajuda aos outros clientes do banco e, na realidade, não ajuda ao próprio banco. Nem ajuda, de uma forma geral, toda a nossa sociedade. E esta jornada começa, de alguma forma, mais ou menos em 2016, e, de facto, o que acontecia, e durante muito tempo, o simples facto de tentar, de alguma forma, fazer algo em boa-fé, poderia causar, arriscava aqui a problemas legais muito sérios, porque não há uma distinção entre quem simplesmente estava a atacar o banco porque, de facto, queria obter um proveito, aceder a dados de outras pessoas, a contas, dinheiro e o que seja, ou alguém que simplesmente quis, em boa-fé, ajudar o banco e protegê-lo, ajudá-lo a proteger. E também, como vos disse, eu
enfim, tenho muito envolvimento na comunidade há muitos anos e algo começou a acontecer, principalmente depois de termos fundado a AP2SI, acaba por muitas pessoas virem ter connosco e perguntar-nos coisas deste género. Eu percebi que o site X tem uma vulnerabilidade, como é que eu faço para reportar isto? E tipicamente a resposta era, primeiro, obviamente, não deves sequer tentar perceber se há vulnerabilidades nos sites, porque isso tem aqui um problema legal sério. Dois, não há aqui uma forma agora simples de ir reportar isto. Portanto, estamos naquele problema do Catch-22. Não é? Nós sabemos da vulnerabilidade, mas arriscamos, se formos reportar, a ter problemas legais. Portanto, o melhor é não reportar, mas não reportarmos também a segurança não melhora e, portanto, temos aqui um problema. Isto aconteceu com muita frequência. E, portanto, a realidade é que se há uma dúvida e há hesitação, portanto, se eu hesito porque eu não sei se não vou ter problemas por simplesmente ter descoberto aquilo que até pode ter sido acidentalmente, há o silêncio e com o silêncio ninguém ganha na realidade. O sistema vai continuar exposto, a vulnerabilidade continua lá e não foi porque ninguém viu, foi simplesmente porque quem viu preferiu não estar a arriscar. E alguém, garantidamente, vai identificar mais tarde e possivelmente usar para efeitos ilícitos. Mas, na realidade, toda a indústria, há várias décadas, tem caminhado neste caminho, passo o pleonasmo, de alguma forma aceitar que existem pessoas de boa fé que podem ajudar as organizações a melhorar a sua postura de segurança. Desde 1995, foi o registro mais antigo que eu identifiquei de algo publicamente claro de aceitação de vulnerabilidades. Netscape, não sei se muita gente na sala ainda se recorda de usar o Netscape, tinha já um programa, uma espécie de bug bounty, que aceitavam vulnerabilidades no seu browser na altura. A Google, mais tarde, em cerca de 2010, começou também a ter programas públicos de bug bounty e até apagar as vulnerabilidades. Depois, mais tarde, juntou-se a Microsoft e mais tarde também até o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E aqui até com recompensas a quem reporta, não apenas aceitar e não haver aqui uma penalização legal, portanto, haver abertura de, ok, nós aceitamos que nos digam as vulnerabilidades e nos ajudem a tornar os nossos sistemas mais robustos, mas também, e até por isso, nós vamos também dar-vos aqui um bounty. Outras iniciativas da própria comunidade e da indústria do Disclose.io, é um site, ainda hoje em dia continua a funcionar, uma tentativa de definir aqui linguagem padrão, de uma forma aplicável até internacionalmente do conceito de safe harbor, ou seja, de haver aqui uma proteção legal a quem investiga de boa fé e que tem sido adotada por centenas de organizações pelo mundo inteiro e tem sido também utilizado como referência até para alterações legislativas. A própria ISO, várias ISOs relativamente à divulgação coordenada de vulnerabilidades e o tratamento de vulnerabilidades a nível interno. E se calhar o ponto, de certa forma, de viragem, e voltamos outra vez a 2016, curiosamente, quando aparece o Hack the Pentagon, em que foi o Pentágono que resolveu abrir um bug bounty a investigadores externos e que, de facto, acho que foi um ponto de viragem até de uma forma transversal a toda a indústria. Não só isso, ou seja, uma tendência e uma abertura que tem sido clara pela indústria ao longo dos anos, de maior abertura àquilo que são os investigadores externos, ou seja, pessoas que não fazem parte da nossa organização e que nos podem ajudar a tornar mais resiliente. Mas a superfície tem explodido, como sabem, entre clouds, APIs, problemas de supply chain, que temos visto quase todas as semanas, o IoT e o próprio OT, ou seja, equipamentos que é difícil até de corrigir, alguns nem sequer eram supostos estar expostos e que, de facto, muitas vezes, especialmente na parte do OT, acabam por ser investigadores externos que acabam por identificar e alertar. E, mais recentemente, obviamente, a IA e tudo o que traz de uma nova superfície de ataque ainda em cima de toda a superfície de ataque. E o que sabemos também é que a superfície continua a crescer, mas os defensores não estão a crescer ao ritmo que as nossas necessidades têm. Um estudo da ISC Square em 2024 diz que faltam 4,8 milhões de pessoas na área de cibersegurança para nos ajudar a defender as nossas organizações. Se pensarem a metade da população de Portugal em profissionais de cibersegurança, o que é massivo a falta de pessoas. E, na realidade, se nós temos pessoas que, em boa fé, nos querem ajudar e temos falta de pessoas, porque não existe, claramente não temos pessoas suficientes no mercado para nos ajudar, claramente há aqui um match que deve ser feito.
Também o que temos visto é a evolução, isto é do Zero Day Clock, é um site bastante interessante que podem ver. E se olharmos aqui não 2016, não vi os dados de 2016, mas 2018, o tempo entre uma vulnerabilidade ser descoberta num produto de software e aparecer um exploit, ou seja, algo já pronto para que alguém possa explorar essa vulnerabilidade na perspectiva pública, andava nos 2 anos e 2,3 anos, okay? Em 2018. Se repararem, em 2025 já estávamos em 21 dias e em 2026 estamos 1,6 dias de média. Isto é entre, nós recebemos o alerta a dizer que existe um CVE em determinado software e haver um exploit para esse CVE. Portanto, há aqui uma assimetria grande se nós não temos recursos, se não estivermos abertos a que alguém externo nos ajude. Os atacantes, em dia e meio, podem estar a atacar com sucesso. E obviamente que se olharmos principalmente entre o ano passado e este, há aqui uma resposta clara de porque é que de repente passamos de 21 dias para 1 dia e tem obviamente a ver com a inteligência artificial. E ao longo também de todo este tempo o que temos visto é que de facto a participação de investigadores externos de segurança tem sido essencial para a segurança de uma forma global. Aqui há alguns casos bastante conhecidos. O Heartbleed em 2014, um problema na biblioteca do OpenSSL que permitia remotamente lermos pedaços de memória do servidor, que incluía chaves criptográficas, dados que deveriam estar protegidos e deixam de estar, e foi descoberto por um investigador do Google e por uma empresa codinómica na Finlândia, portanto nada a ver com o projeto OpenSSL. O Spectre e o Meltdown, uma falha em CPUs da Intel, também descoberto pelo Google Project Zero e por várias universidades. O Log4Shell, uma pessoa do Alibaba Cloud, e mais recentemente a Backdoor no XZUtils, que afetava muito software que utilizava depois esta biblioteca, foi descoberta por um funcionário da Microsoft, um developer, por mero acidente, curiosamente, porque descobriu que fazer login no SSH demorava mais, se não me engano, 100 milissegundos do que antes. Portanto, aqui com muita atenção ao detalhe, senão isto tinha sido, de facto, mais um desastre. Entretanto, a própria NIS 2, e mais uma vez, como vos disse, não vou falar de legislação, mas a NIS 2 acaba por dizer que é preciso gerir ativamente as vulnerabilidades, incluindo haver canais de reportes externos. Então, se a própria NIS, em termos de legislação, nós estamos a dizer, ok, nós temos de ter canais de reportes externos, claramente há aqui uma confirmação de que nós recebermos informação de pessoas que investigam segurança e que de boa fé nos querem dar essa informação para melhorar os nossos sistemas, temos que criar aqui este canal. Mas sem este artigo 8A, tornar-se-ia aqui um sistema um pouco estranho. E esta jornada, indo aqui um bocadinho ao detalhe do processo, durou praticamente 9 anos, houve aqui uma série de alterações ao longo destes anos. Portanto, em 2016, como vos disse, acabou por haver uma série de situações em que não sabíamos como dar resposta. Conseguimos, obviamente, abrir aqui caminho e conversar com o centro, que logo desde cedo se juntou, digamos, à causa e percebeu e tinha perfeita consciência desta problemática. Um pouco mais, foi havendo várias conversas e depois em 2019, de facto, criou-se o grupo de trabalho formal, liderado aqui pelo centro, envolvendo a CNPD, a PGR, etc. Fez todo o trabalho de análise, como é que deveria ser feito. Aqui no meio houve também o Covid, como sabem, e depois entramos também num ciclo político complexo, com várias alterações, e este processo demorou um bocadinho. Finalmente, o ano passado, foi feito o 125 de 2025, que traz estas alterações legislativas. Sobre, então, porque é que isto é importante e o que é que isto traz de novo. E, mais uma vez, não sou advogado, vou falar dos princípios, daquilo que é a motivação e aquilo que eu considero que traz de bom para a segurança das organizações e, de uma forma geral, à nossa sociedade. Portanto, se quiserem entrar nos detalhes da lei, consultem um advogado ou um jurista. Lá está, como disse, a NIS 2, mas depois aqui a adicionar o artigo 8A, Lei de Cibercrime. E o que isto faz é criar aqui uma exceção àquilo que conhecíamos da Lei de Cibercrime e haver aqui uma exceção muito estrita para aquilo que é considerado aquilo que é a investigação de segurança em boa fé e no interesse público.
E é aqui a grande mudança que acontece. O que permite, então, haver aqueles canais de reporte. Porque nós temos um canal de reporte de vulnerabilidades externas. Se depois as pessoas que podem reportar vão, mais uma vez, ter receio de ter repercussões legais, não vão reportar e, portanto, vamos ficar na mesma. É um meio não vai ter ninguém a utilizar. E aqui uma paráfrase, portanto, isto é uma interpretação, mais uma vez, minha, mas no fim do dia o que estamos a falar é que existem determinadas ações que não são puníveis se forem apenas para identificar vulnerabilidades, que não haja uma vantagem económica e que sejam reportados de imediato, quer ao centro, quer ao detentor desse sistema. Isto é muito simplificado, mais uma vez, consultem juristas. O que é que aqui se pretende que seja, o que é a tal boa-fé e como é que nós medimos isto? Obviamente não é simples, mas há aqui uma série de princípios que são importantes. É a intenção de facto de ser certa, é identificar a falha e contribuir para a segurança de todos, é não ter o proveito dessa falha, ou seja, não é identificar a falha e agora de repente vou então começar a fazer transações bancárias em nome do colega do lado. Portanto, não é esse o objetivo, ou tentar vender a falha, já lá vamos. É avisar de imediato. Aquele caso do banco, encontramos, vamos já avisar o banco e o centro que existe este problema. Obviamente, aqui a proporcionalidade é essencial. A própria lei exclui atividades como o denial of service e o phishing, obviamente, são disruptivas e não se focam naquilo que é o core, que é, de facto, apenas identificar a vulnerabilidade para ajudar a resolvê-la e respeitar os dados, não andar aqui a violar dados pessoais e garantir a sua destruição. Destruição da perspectiva de se tiverem acesso a eles, não destruí-los no local, obviamente. E também, aqui a ideia não é ser um bar aberto. Quando foi publicado o 125, lembro de ter lido alguns até artigos quase a dizer que isto era loucura, que de repente nós aceitamos que todos os atacantes e criminosos agora possam andar aí a vandalizar os sites. Obviamente que não, de todo. Não é isso, nem pouco mais ou menos. É uma exceção estreita e, obviamente, que quem abusar continua a cometer um crime como já o fazia antes. E dou-vos aqui alguns exemplos. A mesma falha que estávamos a ver, se determinada pessoa, e já vos disse, como viram, vocês todos são investigadores de segurança, porque todos podem, de repente, tropeçar numa vulnerabilidade. Se descobrirem a falha, avisarem o banco e o CNCS e apagarem tudo, isso é claramente uma boa intenção e boa fé. Agora, descobriram a falha e de repente ligaram para o banco e querem exigir dinheiro para não a divulgar, obviamente que isto não se vai enquadrar, não é? Há aqui uma intenção, obviamente, de criar aqui dolo no banco e extrair aqui algum proveito. Ou, identifiquei a falha, mas agora para confirmar eu vou enviar aqui uns mails de phishing para ter a certeza que isto funciona para outros utilizadores, portanto eu preciso das contas dos outros utilizadores. Obviamente é no mínimo um abuso e utilizar phishing, mais uma vez, está claramente fora do contexto. Ou descobrir a falha e, de repente, começo a extrair os dados dos clientes todos e depois vou mostrar aos meus amigos todos, consegui esta falha e tenho aqui os dados de toda a gente que é cliente deste banco. Obviamente, de repente, estamos aqui entre a curiosidade, o abuso e, claramente, fora daquilo que é o que se pretende com esta alteração. Portanto, aqui não é de todo uma autorização para atacar os sistemas, não permite intrusar-se se não houver ali um propósito de facto legítimo e em boa fé, não é para quem quer um benefício pessoal com aquela exploração e se causarem dano à disrupção, obviamente também não estão, de alguma forma, isentos de responsabilidade criminal. Agora, é uma janela estreita, bem definida, no interesse público, apenas à investigação de vulnerabilidades, a notificação imediata ao titular e ao centro e o abuso continua a ser tratado como crime. E estes são pontos muito importantes, ou seja, a parte de reportar, ou seja, se nós não podemos depois alegar que nós só estávamos a investigar para melhorar o sistema, mas nunca reportámos àquela entidade. Portanto, algo aí não bate certo. A proporcionalidade, lá está, há ações mínimas necessárias para identificar a vulnerabilidade. Mais uma vez, destruição de dados, copiar dados massivamente, claramente estão fora deste contexto. O próprio centro, como autoridade, encaminhará à Polícia Judiciária, e isso está escrito na lei, qualquer suspeita que tenha de que, de facto, aquilo não foi bem intencionado e, mais uma vez, sem disrupção e sem retenção de informação que não seja estritamente necessária. O impacto, e lá está, porque é que isto é importante e o que é que isto nos, espero eu, e acho que esperamos todos, nos vai trazer. Para já uma clareza legal para quem investiga
e quer reportar de uma forma positiva e melhorar os sistemas, possa fazê-lo e saber exatamente com que linhas se cose. Se não concordar, é simplesmente não o fazer, obviamente. Mas é importante esta clareza, sem dúvida. O facto de haver esta divulgação coordenada e orientada entre o centro, o detentor daquele sistema e o investigador, e tornar isto que seja a norma, este ecossistema saudável entre estas três entidades, e não ser uma exceção que, de repente, quem descobre tem mesmo que arriscar que do outro lado vão recebê-lo bem. Aumentar a resiliência nacional, se, como vimos, há cada vez mais risco, mais superfície de ataque, mais velocidade que os atacantes vão ter em explorar esses sistemas, se nós conseguirmos mais depressa descobrir mais falhas em todo o nosso ciberespaço, melhor. Portanto, aumentamos a nossa resiliência nacional e, mais uma vez, também a fim do silêncio, ou seja, aqueles casos em que alguém de repente vê ali um problema e que prefere não dizer nada a ninguém e ficar no silêncio para não se arriscar, deixa de ser esse o princípio e poder ajudar a melhorar e a corrigir os sistemas. Nós não estamos sozinhos, também não é uma loucura, de repente, aqui local. Nós agora fizemos isto porque somos completamente loucos, obviamente que não. Em vários Países Baixos, já desde 2013, em 2016 já a França também já tinha alterações legislativas para o reporte de vulnerabilidades, as próprias ISO. Os Estados Unidos também deixaram em 2022 o Department of Justice de processar casos em que existia boa-fé e que era feito no sentido de melhorar os sistemas. A Bélgica também, um quadro legal de Safe Harbor para o reporte de vulnerabilidades em 2023 e Portugal em 2025. Nós também somos um exemplo. O Reino Unido está neste momento a passar este processo. Existe uma iniciativa que é a CyberUp, que quer introduzir alterações legislativas ao Computer Misuse Act, muito semelhante àquilo que se fez aqui, e fizeram este relatório recentemente, e nós fomos referência exatamente porque este relatório foi lançado agora no início do ano, e eles estavam bem cientes das alterações que tinham sido feitas no final do ano passado por Portugal, e portanto somos uma referência e um exemplo. E portanto, no fundo, o que se pretende é haver mais confiança entre quem reporta, ter confiança de que pode reportá-lo, desde que a intenção seja boa, obviamente, colaboração entre investigadores, organizações, o Estado, todos a trabalhar para defender melhor todo o nosso ecossistema de segurança e distinguir claramente quem quer explorar uma vulnerabilidade maliciosamente e quem quer ajudar a corrigir aquelas vulnerabilidades. Ou seja, não é enfraquecer salvaguardas, é reforçá-las e garantir que existe clareza, confiança e propósito. Isto não vai acabar aqui, a apresentação está quase, mas o processo não. É importante agora aplicarmos bem, é importante quem vai reportar que reporte também bem, com método, com clareza, para ajudar, de facto, quem está do outro lado a corrigir o mais rapidamente possível e da melhor forma possível, mas também de quem recebe, receber com abertura, ou seja, não ter aquele processo de estão-me a dar isto, mas isto, se calhar, eu preferia nem saber para não ter que corrigir. Não é essa a postura e acho que temos que também receber bem e corrigir com rapidez, lá está. Monitorizar, acho que vai ser extremamente importante ao longo dos próximos tempos, monitorizarmos, percebermos quantos reportes é que há, como todo este processo tem corrido e, no fundo, tornar visível todo este trabalho que irá ser feito. E para continuar a partilhar aqui a nossa experiência em Portugal com o resto do mundo. Aqui um repto para o centro, não sei quem está aqui em representação, mas fica aqui o repto. Nos Países Baixos, quem reporta uma vulnerabilidade através do Centro Nacional de Cibersegurança de lá recebe uma t-shirt e nós também queremos a nossa, portanto fica aqui a repto. Agora, num tom mais sério, isto é um gesto pequeno, mas o que eles fazem, e acho que as organizações podem fazê-lo, lá está, é mostrar a abertura na recepção, ou seja, é diferente, se calhar, daquilo que espero eu seja antigamente, que era alguém que reporta uma vulnerabilidade e diga, eu vou fazer uma queixa tua porque andas aqui a chafurdar e se calhar a ter informação importante viemos corrigir, versus, olha, obrigado por me teres chamado a atenção a isto, vou já corrigir e olha, toma até uma t-shirt. Enfim, fica aqui a sugestão. Obrigado a todos. Obrigado ao senhor.
Muito obrigado, Bruno, por esta apresentação. Eu achei esta última informação tão curiosa que até estava a anotar aqui nas minhas notas depois para o resumo do dia de mais logo. Bom, avançamos nesta CIDEIS e seguimos para o primeiro painel de debate deste segundo dia. Ecossistema Nacional, Desafios e Cooperação entre Autoridades. É este o tema do primeiro painel de debate deste segundo dia da CIDEIS 2026. A reflexão vai fazer-se com 4 convidados que passo desde já a apresentar. Bom dia e seja bem-vinda Inês Esteves, coordenadora do Departamento de Capacitação Técnica e Organizacional do Centro Nacional de Cibersegurança. É também a representante nacional no Governing Board do Centro Europeu de Competências em Cibersegurança. Bom dia, Inês. Faça favor. É também nosso convidado João Alves, responsável de segurança da ANACOM e vice-presidente da Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações. Bom dia também. Dou os bons dias também a Pedro Rodrigues, Chief Information Security Officer do Banco de Portugal e diretor adjunto do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação. Bom dia também, Pedro. E, por último, a nossa última convidada neste painel, Maria Cunha dos Santos, secretária da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Também aí também. Muito bom dia aos 4, sejam bem-vindos à CIDEIS 2026. Inês, começo consigo, já falámos aqui ao longo do primeiro dia, hoje também já falámos um bocadinho disso, estamos aqui para falar de cooperação entre entidades e esta cooperação tem de ter muito em conta as mudanças que estão consagradas desde dezembro em Diário da República, no novo regime jurídico da cibersegurança, mas como também já falámos ontem, há aqui vários documentos legislativos que se calhar... digo eu, pelo menos pode haver aqui algumas sobreposições ou pelo menos algumas dúvidas num período inicial sobre quem faz o quê, que responsabilidades é que são de quem. Olhando para os documentos que temos nesta altura, acho que posso dizer que o Centro Nacional de Cibersegurança tem aqui um papel reforçado, mas nesta altura cada entidade já sabe exatamente onde é que começam as suas responsabilidades e acabam as responsabilidades da entidade ao lado, ou esse trabalho ainda está a ser feito? Eu acho. Bom dia primeiro. Bom dia. Antes de mais, bom dia a todos também presentes aqui na sala. Eu acho que as autoridades que estão aqui sentadas têm consciência do seu âmbito de atuação. E o nosso propósito também é, de alguma forma, tentar clarificar se essa articulação não é tão clara para aquelas que são as entidades abrangidas. Efetivamente, é um contexto que é desafiante e que é pertinente desconstruirmos. Portanto, do ponto de vista da cibersegurança e do CNCS, como referiu aí bem, o Centro Nacional de Cibersegurança é a autoridade nacional para a cibersegurança. Temos, efetivamente, um novo regime jurídico que reforça e amplifica aquelas que são as competências e a atuação do Centro Nacional de Cibersegurança. Temos hoje mais setores, temos hoje mais entidades que estão abrangidas por este regime jurídico e temos novas obrigações e obrigações mais exigentes. E o Centro tem essa responsabilidade de garantir que as entidades abrangidas cumprem com as suas obrigações. E como é que nós fazemos esta parte? Fazemos através da regulação, fazemos através da supervisão, mas sobretudo, e o que me parece mais importante, é fazermos através de um acompanhamento próximo das organizações que são abrangidas, no sentido de apoiar aquele que são os níveis de maturidade de cibersegurança das organizações e de resiliência. E, portanto, acho que este é o posicionamento do Centro, sobretudo quando não existe legislação setorial e autoridades setoriais que abraçam e endereçam especificamente determinados setores. E no âmbito destas competências, nós vemos também 3 funções que me parecem relevantes identificar. O Centro
é o ponto de contacto europeu em matéria de cooperação para a cibersegurança. Portanto, falamos a uma só voz no contexto europeu, obviamente articulado no contexto nacional com todas as partes interessadas, com todas as autoridades que têm competências no âmbito da cibersegurança. Reunimos também a resposta nacional a incidentes de cibersegurança, porque acomodamos o centro na nossa atuação, acomodamos o CERT-PT naquilo que é a resposta nacional a incidentes de cibersegurança e, por último, somos a Autoridade Nacional de Certificação para a Cibersegurança. Portanto, este é o posicionamento do centro e a abrangência da sua atuação. E o legislador, com base nesta proposta de articulação institucional, o que prevê é a cooperação. É a cooperação entre as autoridades, prevendo inclusivamente que existem autoridades setoriais e autoridades especiais. Porquê? Porque a cibersegurança não atribui os temas da cibersegurança exclusivamente à Autoridade Nacional, ao CNCS, mas antes um trabalho resulta a cibersegurança num trabalho colaborativo com outras autoridades. Ontem o engenheiro Lino Santos usava esta expressão, dizia que o CNCS tenta ser um regulador parceiro. No fundo, esta expressão resume aqui um bocadinho o que a Inês estava a dizer. É um regulador parceiro e é um regulador também horizontal no respeito daquilo que é a verticalidade das responsabilidades de outras autoridades setoriais e autoridades especiais que nós temos aqui hoje. Sobretudo, substanciada nesta camada que me parece muito relevante e tem que existir e que o Centro também tem um papel relevante, que é a coordenação e a articulação, a cooperação entre todas estas entidades. É um bocadinho a cola transversal deste tema. João Alves, bom dia também. No que toca à ANACOM, este novo regime nomeia a ANACOM como uma das autoridades setoriais de cibersegurança, em concreto no que diz respeito às comunicações eletrónicas e dos serviços postais. Na prática, o que é que muda no papel da ANACOM? Tem também aqui um papel reforçado? Muito bom dia, Ruben. Bom dia. Bom dia a todos. Começar por agradecer ao Centro Nacional de Cibersegurança este convite à ANACOM para estar aqui presente hoje. Efetivamente, a ANACOM tem um novo papel desde dezembro, desde a publicação do 125, torna a ANACOM também como uma autoridade nacional setorial de cibersegurança. E a ANACOM, nos últimos anos, tem desenvolvido alguma regulação já focada em questões de segurança das redes e sistemas de informação aplicável ao setor das comunicações eletrónicas. E, no fundo, com esta alteração, permite que a ANACOM possa, e vou usar a palavra-chave aqui, cooperar com a autoridade, vamos lhe chamar a Autoridade Central para a Cibersegurança, precisamente com esta característica de ir tentar resolver problemas específicos do nosso setor. Este complemento que existe em Portugal até está a ser usado como uma boa prática europeia, ou seja, este exemplo de existirem autoridades setoriais que se foquem para a questão da cibersegurança nas especificidades do setor, é uma mais-valia porque permite apoiar a autoridade central com conhecimento próprio de um regulador como a ANACOM, com cerca de 40 anos de experiência em especificidades setoriais e agora aplicada, esta experiência aplicada à cibersegurança. Portanto, a ANACOM, no âmbito do 125, integra o quadro institucional de cibersegurança, o que quer dizer que a ANACOM faz parte do Conselho Superior de Segurança de Ciberespaço, faz parte da Comissão de Avaliação de Cibersegurança e depois temos os vários processos que existem, novos processos que existem dentro do 125, como o processo de qualificação, processo de gestão de incidentes, de análise de risco e o próprio processo de supervisão e fiscalização, quando estamos a falar de uma entidade que venha a ser qualificada e essa entidade presta um serviço dentro do que está tipificado no 125 como operador de comunicações eletrónicas ou de serviço postal,
passa, digamos assim, a ANACOM a ter este papel de autoridade de cibersegurança sobre ela e a gerir todas estas fases do processo. Pronto, basicamente Fica explicado aqui no primeiro, e a minha primeira pergunta vai um bocadinho no mesmo sentido também ao Pedro Rodrigues, no que diz respeito ao Banco de Portugal, é referido como uma das entidades no que diz respeito à resiliência operacional digital do setor financeiro, a par da CMVM e também da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Que novo papel é este? Se é que há um novo papel ou com novas funções? Sim, bom dia a todos e obrigado ao CNCS pelo convite. De facto, o Banco de Portugal tem aqui dois papéis. Eu vou separar desta forma porque, para além de sermos supervisor e de termos este papel, o Banco de Portugal em si, como instituição e internamente, tem aqui um papel também fundamental nos sistemas que opera a nível de pagamentos, por exemplo, ou a nível de emissão e tesouraria. Portanto, tem aqui um papel para a sociedade que tem que dar o exemplo e que tem que incorporar todos estes princípios antes de passar para a parte de supervisão. E isto é um dos componentes. Entrando na supervisão, temos a componente mais macroprudencial, que é o risco sistémico, a maneira como nós pensamos o sistema como um todo. E depois, então, passamos para aquilo que é a nossa supervisão concreta das instituições financeiras, as inspeções que fazemos, a maneira como supervisionamos, sempre, obviamente, em parceria com as outras autoridades e também parceria com as entidades supervisionadas, com as instituições, a maneira como olhamos para elas, como tentamos garantir o cumprimento dos regulamentos. E temos aqui um terceiro ponto, que para nós também é muito importante, que tem a ver com as interdependências sistémicas. E aqui estamos a falar do risco de terceiros. A dependência é a concentração de dependências em determinados fornecedores, por exemplo, a nível da tecnologia. Portanto, é aqui algo, aí eu diria, se calhar, mais recente. Não vou usar a palavra novo, mas é mais recente, é uma premência que nos traz aqui uma responsabilidade adicional muito importante. Portanto, eu diria que o Banco de Portugal tem uma vertente interna e depois tem uma vertente de supervisão que vai das instituições ao sistema. E o nosso objetivo é sempre garantir a estabilidade do sistema financeiro. Portanto, temos aqui um âmbito bastante alargado, mas uma missão muito clara, que é garantir a confiança nas instituições financeiras e no sistema financeiro nacional. E também logo na primeira apresentação deste segundo dia falámos da importância tão grande que a confiança tem, ainda para mais no setor financeiro, é mesmo nos valores fundamentais. Maria Cunha dos Santos, seja também bem-vinda. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é também referida algumas vezes no decreto-lei que temos estado aqui a falar, publicado em Diário da República no dia 4 de dezembro do ano passado. Numa das vezes em que é referida à Comissão Nacional de Proteção de Dados, refere-se que a CNPD entra em ação quando, sempre que estiverem em causa, incidentes que tenham dado origem à violação de dados pessoais. Estão bem definidos quais é que são os limites da atuação da CNPD em circunstâncias como esta? Antes de mais, bom dia. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que estão presentes e aos meus oradores que estão aqui também a fazer esta análise. E é assim, nós mantemos as funções que sempre tivemos. Portanto, a CNPD está num ex-ante de todo este sistema em que quando há um incidente, ou seja, nós quando alguém concebe um sistema para tratar dados, deve haver, se esse risco é muito elevado e assim o determina o RGPD, deve haver, portanto, um pedido de controle prévio à CNPD. Portanto, isto é avaliado pelo responsável pelo tratamento e pelo EPD. Se entende que há um risco elevado no tratamento de dados, há um controle, tem que submeter a CNPD um controle prévio que é feito uma análise técnico-jurídica, técnico no sentido da área informática e na parte jurídica. E nós, portanto, informamos o que é que, se o sistema está bem concebido ou não está bem concebido e o que deverá ser efetuado em termos de melhoria. O sistema é montado e nós acreditamos que depois ele está bem concebido e que está imune a qualquer ataque ou está suficientemente robusto para evitar que haja qualquer situação. Quando há um incidente, o que acontece é que as entidades têm a obrigatoriedade legal de nos comunicar num prazo de 72 horas esse incidente. E nós, o que acontece quando há incidentes muito graves, temos que inspecionar, nós temos equipas de inspeção. Este é o nosso papel e ele vai se manter. O que acontece agora é que nós
temos que colaborar com as outras entidades de acordo com o que foi estabelecido. Portanto, e o nosso caminho é agora entrar nesse papel ativo, sempre o tivemos, mas é de colaboração. Mas isto já é outra questão. Colaboração, e eu diria que é significativo o facto de termos estas 4 entidades também juntas aqui em palco, é significativo destas mudanças que temos estado aqui a falar. Inês, eu estava aqui à procura nas minhas notas, mas não encontro, porque tenho na minha memória uma das frases que ontem o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros deixou no vídeo que enviou. Não encontro essa citação ipsis verbis, mas era qualquer coisa do género. Temos ter cuidado com a burocracia, porque às vezes a burocracia pode ser um bocadinho inimigo da eficácia e da inovação. Nós estamos a falar de 4 entidades. Por exemplo, um incidente de cibersegurança num banco. O Banco de Portugal é o supervisor. O Centro Nacional de Cibersegurança é o regulador no que diz respeito à cibersegurança. No meio da obrigação de ter de notificar incidentes a tantas entidades, preencher, acredito eu, documentos diferentes, fazer diferentes contactos, é possível simplificar ou a burocracia é um bocadinho inevitável em todo este processo? É uma grande questão. Eu acho que é uma questão que preocupa as organizações, porque acontece num momento de crise, num momento claro, em que está tudo organizado, não é? É um momento de crise em que as entidades têm que estar preocupadas a responder a um incidente e, simultaneamente, têm que estar preocupadas também em responder àquilo que são as obrigações legais, que resultam também deste regime jurídico. E elas têm que existir, portanto, tem que haver processos dentro das organizações que cautelem também a notificação obrigatória de incidentes às autoridades competentes. É um facto. Mas subscrevo que nós devemos trabalhar naquilo que deve ser o princípio da simplificação da vida das organizações, que eu juro que também é esta a mensagem que o Sr. Secretário de Estado deixou. E este regime jurídico tem justamente esse posicionamento quando centraliza esta resposta numa articulação entre as autoridades, entre uma articulação e entre uma cooperação efetiva entre autoridades. E não é apenas uma intenção sem consequência, ela está objetivada e é neste sentido também que temos uma plataforma, que o regime jurídico prevê uma plataforma que seja disponibilizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança, justamente para facilitar a vida das organizações no cumprimento desta obrigação legal. E, portanto, esta plataforma pretende ser um ponto central único de notificação obrigatória de incidentes de cibersegurança pelas entidades abrangidas, mas mais do que ser um ponto único, eu acho que já simplifica a comunicação, é a exigência que essa comunicação possa ser feita em simultâneo para as autoridades setoriais e para as autoridades especiais. Em concreto, para as autoridades setoriais, a ANACOM e o Gabinete Nacional de Segurança para os temas da confiança e, portanto, tem sido um trabalho que tem sido desenvolvido em conjunto com estas autoridades, justamente para permitir que uma entidade notifique o seu incidente de cibersegurança neste ponto único de contacto e que, simultaneamente, que esta notificação seja dirigida através de um fluxo de informação transparente, interoperável, dos fluxos de informação para as várias autoridades com competência. Prevê ainda que esta notificação seja também dirigida às autoridades especiais, no caso o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF e também às outras autoridades que têm interesse e relevância nesta notificação. Claro que é um trabalho que está em construção. Acho que todos nós estamos muito alinhados nesta cooperação e nesta simplificação da vida das organizações, que também resulta na simplificação daquilo que é o trabalho dos próprios reguladores. Mas há desafios, não podemos negar que há desafios que temos que endereçar quando temos legislação setorial que muitas vezes prevê
prazos e até conteúdos das notificações que são de difícil harmonização. E, por isso, eu acho que é um trabalho muito exigente que nos tem colocado todos à volta de uma mesa, não é só neste painel, a discutir como é que podemos trabalhar em conjunto nesta articulação. Obviamente, naquilo que é o cumprimento das responsabilidades que cada uma das autoridades tem, mas também naquilo que é o entendimento de um momento de crise e de dificuldade das organizações que tem que ser facilitado ou trabalhado no sentido de termos este único ponto de contacto, informação clara, transversalmente entregue àquelas que são todas as autoridades que têm um papel relevante neste trabalho. João Alves, fazendo a ressalva que a Inês aqui nos deixou, que este é um trabalho que está ainda em construção, mas um dos maiores desafios é mesmo este, de fazer um equilíbrio entre simplificar, harmonizar, mas sem simplificar em demasia, para que tudo seja cumprido no prazo certo e tudo seja comunicado às entidades devidas? Sim. E aqui foi uma grande preocupação que a ANACOM teve logo desde o início, e por isso trabalhamos com o Centro Nacional de Cibersegurança intensamente ao longo dos últimos meses, que é o grande objetivo da ANACOM, e conhecendo os trabalhos de desenvolvimento da NIS 2, começámos logo a perceber que iriam existir um conjunto de obrigações para os nossos operadores que deveríamos de acautelar em termos de articulação do trabalho com, digamos, com esta autoridade central de cibersegurança. E foi aí que definimos isso como uma estratégia e um foco que tínhamos, que era a grande preocupação da ANACOM é que esta nova legislação causasse o menor impacto possível aos nossos operadores. Os nossos operadores, como eu disse há pouco, já tinham umas quantas obrigações em termos de regras de segurança e até, podemos dizer, de cibersegurança, que já tinham implementado e que estavam em prática. E então aqui a nossa grande preocupação foi focar o nosso esforço então no trabalho com o CNCS, para que o trabalho dos operadores de alguma maneira ficasse, de implementação desta nova diretiva, ficasse mais simplificado. E foi aí que surgiu, por exemplo, a questão da plataforma. É um bom exemplo. O CNCS desenvolveu esta plataforma em cooperação com a autoridade setorial, neste caso a ANACOM. Todos os processos que estão associados à diretiva NIS 2 e à transposição da diretiva NIS 2 no 125, de alguma maneira eles estão mapeados nesta plataforma, e processos como a qualificação, a própria plataforma cria fluxos de informação entre estas duas autoridades, entre o CNCS e a ANACOM, que são, digamos que, transparentes para os operadores de mercado. Portanto, eles têm digamos, um one-stop shop, registram-se, e depois existe uma quantidade de fluxos entre a ANACOM e o CNCS até a possível obtenção de uma qualificação. E da mesma maneira que isto se aplica ao processo de qualificação, aplica-se aos outros processos a seguir, como a questão do reporte de incidentes que a Inês também já fez. Um operador pretende-se, no final, quando este sistema estiver todo montado e a funcionar, que o operador reporte um incidente através desta plataforma, uma única vez, e o incidente será encaminhado para as equipes da ANACOM. Neste ponto, a ANACOM, por exemplo, ao longo dos últimos 2 anos, criou um CERT setorial, precisamente para começar a preparar a ANACOM para esta parte da gestão de incidente. E o objetivo principal deste CERT setorial é precisamente esta cooperação com o setor e de servir como uma ferramenta de resposta a toda esta parte de legislação de notificação de incidentes e de gestão de incidente. E este CERT setorial, também ele já está a trabalhar com o CERT do CNCS, lá está, para tentarmos criar estes fluxos de informação entre a autoridade setorial e a autoridade central da melhor maneira para, esperamos nós, ter um melhor mercado, os melhores operadores com menos carga burocrática, como falou. É essa a nossa intenção. Pedro Rodrigues,
temos estado a falar do novo regime jurídico da cibersegurança, já falámos também nestas ideias e nas anteriores do DORA, um regime também aplicado às instituições financeiras. No meio de todas estas obrigações que têm de ser tidas em conta, como é que se garante um equilíbrio e, sobretudo, como é que se garante que as entidades reguladas não ficam um bocadinho perdidas no meio de toda esta muita informação? Sim, esse é um papel fundamental que nós temos e esta questão, com todos os regulamentos e diretivas que apareceram nos últimos tempos, principalmente, e aqui no nosso caso, entre a DORA e o NIS 2, tem gerado nos últimos meses discussões muito apaixonadas de muitas equipas jurídicas. Eu, como não sou jurista, tenho acompanhado com muito interesse, se calhar com um bocadinho menos de paixão, mas tenho acompanhado com muito interesse essa questão e, do ponto de vista do Banco de Portugal, a situação é, para nós, bastante clara. O DORA é lex specialis para o setor financeiro, o que significa que todos os temas que têm a ver com a gestão de risco tecnológico, com o reporte de incidentes, com a gestão de risco de terceiros, é aplicável às instituições financeiras. O João falava agora do tema da plataforma. É sempre importante para nós comunicar que há muitos anos que os bancos em Portugal, quando precisam de reportar um incidente, reportam uma única vez. E depois o Banco de Portugal encaminha, conforme, se o banco for supervisionado diretamente com o BCE, encaminha para o BCE, encaminha para o CNCS. Portanto, temos sempre esta preocupação de simplificar a vida aos bancos. E nós queremos, como foi dito aqui, que este novo enquadramento jurídico e enquadramento legislativo tenha o menor impacto possível para as instituições supervisionadas e reguladas e o máximo impacto possível para os atacantes. Portanto, nós queremos ter este equilíbrio e queremos sempre trabalhar em conjunto entre autoridades e com as instituições supervisionadas para garantir este equilíbrio. Queremos que eles cumpram estritamente tudo aquilo que for necessário para minimizar e mitigar o risco de cibersegurança e nada mais do que isso. Esse ponto de equilíbrio é aquilo que nós trabalhamos dialogando diariamente com as instituições, adaptando a maneira como fazemos as nossas inspeções, como emitimos as nossas recomendações e trabalhando em conjunto com as entidades nacionais para garantir esse alinhamento. Há, de facto, desafios, e o Banco de Portugal esteve muito atento e acompanhou todo este processo de transposição legislativa desde o início, sempre lutando para a maior clareza possível nas leis nacionais, mas também há aqui um ponto muito positivo, que é uma relação muito próxima com o CNCS de há muitos anos, uma colaboração que certamente nos vai permitir encontrar aqui, entre DORA, NIS 2, todas as outras regulações, a melhor maneira de garantir a cibersegurança e a resiliência operacional das instituições financeiras, que nós supervisionamos, sem descurar todos os papéis das outras autoridades nacionais. Portanto, o objetivo para nós é muito claro: simplificar sem criar risco adicional com a simplificação. Maria Cunha dos Santos, concorda? Simplificar sem criar estes riscos e fazendo sublinhar também de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Centro Nacional de Cibersegurança, ainda em janeiro, assinaram um protocolo de colaboração também no sentido de aumentar a comunicação, garantir que há um maior alinhamento entre entidades que, tendo responsabilidades ligeiramente diferentes, acabam por estar unidas no mesmo propósito. É assim, relativamente à CNPD, nós temos uma outra fase, para além desta fase tanto mais tecnológica e da cibersegurança, nós temos os cidadãos. Porque muitas das vezes nós sabemos que há um incidente pelas reclamações que a gente recebe. E por vezes ainda nem sequer as entidades comunicaram a ninguém. Portanto, alguém tem qualquer situação, como foi a última do Serviço Nacional de Saúde, nós recebemos as reclamações antes sequer da própria entidade que sofreu o ataque. Aliás, eu diria que se calhar sabem primeiro através da comunicação social. Exatamente, às vezes através da comunicação social, mas os cidadãos cada vez estão mais atentos. E, portanto, em termos de reclamações, foi uma inundação. Portanto, nós ficamos inundados, não é? Portanto, ainda nem sequer a comunicação social tinha
tinha dito nada, nem a maior parte dos cidadãos do país sabiam o que é que se tinha passado e já nós sabíamos quase um dia antes. Isso é interessante, deixe-me perceber. Portanto, estamos a falar de comunicação de cidadãos normais. Sim, pessoas, sim. As pessoas é interessante haver essa proatividade de pessoas que se dão ao trabalho, não sei, de escrever um mail, preencher um formulário. Não, nós temos um formulário de participações e queixas e dúvidas, etc. E nós começamos logo debitaram-nos logo essa informação. E, portanto, para nós, por isso é que é assim. Depois há aqui um outro problema que nós temos. Nós, por exemplo, um incidente, as entidades têm-nos comunicado para 72 horas. Para outras entidades é 24 horas. E depois isto, há aqui um desfazamento, não é? De timing, porque depois quando nós oficialmente, sem ser pelos cidadãos, fomos investigar, já tinha ido a PJ, já tinha ido ao Centro Nacional de Cibersegurança e nós 72 horas depois, quando fomos, em termos de prova, já não tínhamos quase a prova. Está a ver? Porque nós também fazemos... Porque é assim, no nosso caso não é a falha do sistema, no nosso caso é não só a falha do sistema, mas a violação de direitos que ocorreu. Portanto, isso é de extrema gravidade. Portanto, e nós temos que ultrapassar isso. Eu penso que... Eu sou jurista, mas sou uma jurista objetiva. E acho que há uma burocracia muito grande quando se cria a lei. Isto impacta a vários níveis, não é? E nesta área impacta imenso. Eu acho que devia haver um balcão único em que todos nós, quem tivesse o incidente que ocorresse, comunicasse. E isso, no fundo, é o que nós estamos a trabalhar com um protocolo e todos nós estamos a fazer isso. Chamado balcão único, em que toda a gente debita aquilo que tem que debitar, as entidades visadas e que sofrem um ataque. E depois, porquê? Porque depois é assim, nós exigimos alguns elementos, há outras entidades que exigem outros elementos. Se houver um único canal, isto facilita imenso o trabalho. Portanto, será em 24 horas, está logo o mínimo e todos teremos conhecimento, que no caso são 72 horas. Acho que estamos a caminhar para isso, não é? É complicado, porque somos entidades com perspectivas diferentes, com outros objetivos e outro fazer, não é? Outra arte, digamos assim, mas acho que estamos no caminho, estamos nesse caminho, porque anteriormente não tínhamos nem sequer caminho nenhum. A CNPD era a única entidade, há muitos anos, que recebia os incidentes, que inspecionava, e depois temos que ter a noção que estas áreas, nós não temos meios humanos. Há uma falta muito grande no país de meios humanos, quer a nível de juristas, quer a nível da parte informática, não é? E destas novas tecnologias. E formar quadros, não é? Também demora. Nós podemos abrir procedimentos, termos pessoal. Um quadro para se formar, um jurista para se formar demora a volta de 3 anos, quer dizer, e não está por aí muito especializado, porque nós temos uma abrangência de matérias que depois tem a componente tecnológica e, por exemplo, não há muitos juristas que gostem desta área. Isto é muito difícil para quem está neste trabalho. E eu creio que noutras áreas. Mas pronto, estamos a tentar caminhar todos em conjunto para que haja um único canal em que todos nós recebemos a informação que é necessária para aquilo que é a nossa competência. São dificuldades em cima de dificuldades, Inês. Eu estou a ouvir-vos a todos e a pensar para mim, sei que nunca vai acontecer, mas gostava de ser uma mosquinha para assistir a uma das reuniões de trabalho onde vocês debatem todas estas questões. Já percebemos que é um caminho que está a acontecer, mas qual é que é a meta? E não estou a falar propriamente de meta temporal, mas de meta objetiva. Sabemos que há prazos na legislação, obviamente, mas quem está daquele lado, do lado da plateia, quando é que pode contar com decisões totalmente tomadas, com uma comunicação eficaz, de onde é que podem ir, a que porta é que podem bater, a quem é que podem perguntar as dúvidas? Muito bem. Nós, neste momento, estamos na iminência de ter publicado o regulamento que vai densificar justamente algumas matérias que nós temos vindo a falar aqui, nomeadamente a notificação de incidentes, o processo de qualificação e outras das obrigações que as entidades abrangidas têm que cumprir. E, portanto, de forma muito pragmática, estamos a aguardar dentro de dias a publicação deste regulamento e depois esta publicação vai permitir-nos o lançamento daquilo que é a plataforma. Não lhe vou chamar balcão único, mas tem este posicionamento, que é um posicionamento que o regime jurídico nos traz. Eu julgo que pela primeira vez existe um compromisso estabelecido
na lei, que faz com que esta cooperação, que já existia, como todos aqui reconhecemos, neste momento tenha uma vinculação também jurídica, não é? Portanto, este compromisso de articularmos as autoridades com competências, as autoridades setoriais, a ANACOM, o GNS, as autoridades especiais, o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF e outras autoridades, no caso a CNPD, que está claramente prevista neste diploma, neste trabalho conjunto, e no imediato vamos ter, após a publicação, o lançamento desta plataforma. E, portanto, fica também para aquelas que são as entidades abrangidas um trabalho mais facilitado, que é saber onde é que eu vou ir, qual é que é este ponto central e que se pretende único para o cumprimento destas obrigações legais, que está pendente apenas e só da publicação do regulamento e que vai permitir, neste ponto central único, o reporte a notificação de incidentes, que vai permitir que a entidade se registre na nossa plataforma e que obtenha a sua qualificação no âmbito deste regulamento. Uma qualificação que também se pretende que seja simplificada, que resulta naquilo que é a ponderação do setor da ANIS, daquilo que é a ponderação da sua dimensão, a sua dimensão em termos de recursos humanos, a dimensão financeira e que resulta também da sua exposição ao risco. E o que esta plataforma vai permitir é que este fluxo de qualificação seja quase imediato, em articulação com as autoridades que de alguma forma têm competência nesta matéria, em concreto com a ANACOM e com o GNS, e que permita, de uma forma transparente e simples, obter a sua qualificação e imediatamente as medidas obrigatórias que deverá cumprir no âmbito deste regulamento. Portanto, em termos de, se falarmos em termos de cronograma e de uma forma muito transparente, publicação do regulamento, lançamento da plataforma MyCiber, que é um ponto único para um cumprimento de obrigações legais alargado deste regime jurídico, onde se opera a qualificação, onde as entidades, entretanto, notificam incidentes e que depois têm um período mais alargado para a implementação das suas medidas. Portanto, é este. Fica esse cronograma aqui apresentado. João Alves, na leitura da ANACOM, o que é chegar a bom porto? Com que objetivos, com que propósito? A Inês já nos falou aqui um bocadinho dos passos que se seguem. Se forem seguidos, já será um bom princípio? Sim, deixe-me transmitir isto. Nós, na ANACOM, temos, e está vertido até no plano estratégico da ANACOM, que está publicado para os próximos 3 anos, temos lá vertido precisamente uma medida estratégica, uma ação estratégica, que é a implementação, digamos assim, deste enquadramento todo que estamos aqui a falar. Nós dividimos isto em ações de curto prazo, médio prazo. Os de curto prazo são precisamente estes que a Inês acabou de referir, que são ações que estamos a tomar neste momento de todo este fluxo de informação para os processos de qualificação entre a ANACOM e o CNCS e depois entre a ANACOM enquanto autoridade setorial e o mercado, os operadores de comunicações eletrónicas e de serviço postal. Em termos também da notificação de incidentes, como referi, é um processo que está a correr paralelamente de articulação entre o CERT setorial da ANACOM e o CERT nacional, precisamente porque sempre pretendemos que, desde o início, aliás, o CERT setorial é algo que já estava previsto na Estratégia Nacional de Segurança de Ciberespaço desde há alguns anos, que era precisamente que existisse algum tipo de articulação entre equipes mais técnicas da ANACOM e equipes mais técnicas do CNCS, porque, na verdade, no passado, e é um passado muito recente, existem dois regimes de notificação de incidentes, mas faltava aqui esta articulação entre estas equipes. Passado esta fase, num plano mais a médio prazo, a ANACOM pretende avançar com algo que está previsto no 125, que é a criação de regulamentos setoriais.
O que é que isto significa? Como eu já disse, o setor das comunicações é um setor que tem uma maturidade em termos de segurança e de cibersegurança que consideramos bastante avançado, ou seja, já existia um conjunto de medidas que estavam, que eram obrigatórias para os operadores que operam neste mercado desde 2019, que existe um regulamento de segurança com um conjunto bastante alargado de medidas essas que até foram criadas com base em documentação na altura que existia da ENISA, guidelines que a ENISA tinha publicado e que foram vertidos de alguma maneira em legislação nacional através de um regulamento da ANACOM de 2019. E os operadores fizeram um esforço para poder implementar o que estava nesse regulamento. Portanto, o que pretendemos agora fazer é com estes novos processos que decorrem da NIS 2, logo a seguir a estes processos mais, digamos assim, mais de fase 0 ou de fase 1, que são do registro e do reporte de incidentes, avançar com a criação de um regulamento complementar setorial, que é algo que está previsto no 125, a possibilidade da Autoridade Nacional Setorial poder fazê-lo e pretendemos fazê-lo precisamente para clarificar o setor e para, sempre naquele espírito de criar o mínimo de impacto ao setor, de trazer todo aquele espírito e metodologia que já existia e que foi feito um grande investimento por parte dos operadores desde 2019, atualizá-lo e criar um novo regulamento de segurança e de cibersegurança para o setor das comunicações eletrónicas e serviço postal. Pedro Rodrigues, como Chief Information Security Officer do Banco de Portugal, o que é preciso acontecer daqui a uns meses para dizer estou satisfeito, houve aqui algumas divergências, mas chegámos a um bom caminho? O que é preciso, em que circunstâncias é que temos de estar nessa altura para haver aqui uma sensação de que se está a simplificar a vida às entidades reguladas pelo Banco de Portugal? A primeira resposta mais rápida é se tivermos daqui a um ano e não tiver havido nenhum incidente grave no setor bancário e no setor financeiro nacional, já é uma ótima notícia. O Banco de Portugal tem um fórum para a resiliência operacional em que junta os principais bancos, diretamente, todos os bancos indiretamente através da Associação Portuguesa de Bancos, a CIBS do lado dos pagamentos e o CNCS. E é no âmbito desse fórum, com a partilha de informação e com a colaboração, que nós definimos planos de atividades. Brevemente será publicado no site do Banco de Portugal o plano de atividades para 26-27, que resulta da reunião que nós tivemos no primeiro semestre. E para nós esta é a chave para o sucesso e a chave para estarmos satisfeitos daqui a um ano, daqui a 2 anos. É que esse plano de atividades é construído em conjunto, conta com a colaboração de todos. E, portanto, nós temos metas muito claras e isso é muito importante, saber exatamente que atividades é que vamos fazer, o que é que queremos atingir. E isso de forma totalmente alinhada com o que dissemos antes, da simplificação, da transparência, porque se as entidades supervisionadas souberem qual é que é este plano de atividades, colaborarem na sua elaboração, os exercícios setoriais que nós fazemos para treinar a reação a ciberataques vão correr melhor, as inspeções que fazemos vão correr melhor, o risco sistémico, a dependência de fornecedores comuns vai ser mitigado. Portanto, é com esse espírito de colaboração que nós pretendemos atingir o sucesso e daqui a um ano, se as nossas instituições financeiras, se as instituições que supervisionamos nos disserem que a supervisão está mais inteligente, mais focada no risco, mais proporcional, eu estarei contente. Maria Cunha dos Santos, a mesma pergunta. Daqui a uns meses, o que é que a deixará contente e satisfeita? A CNPD neste momento está a discutir o plano trienal, estamos a trabalhar nesse sentido. O nosso objetivo principal é reforçar equipas. Porquê? Porque se nós, ex-antes, como eu iniciei a conversa, quando as entidades estão a desenhar portanto, os sistemas, que é esse o nosso trabalho, se nós conseguimos, depois de eles implementarem os sistemas, conseguimos ir inspecionar, porque depois não temos um meio humano para ir inspecionar a seguir, temos falta de recursos, como todos nós temos no país, ao fim e ao cabo. O que nós pretendemos é reforçar exatamente esse trabalho para evitar que depois haja os ditos incidentes. Porque se nós, previamente, quem vai à CNPD e solicita um controle prévio para verificar se o sistema é robusto e permite evitar algum incidente, depois, se calhar, falta-nos o papel de ir inspecionar se, de facto, aquelas diretrizes que foram dadas por nós, se foram ou não cumpridas. Portanto, e temos que caminhar para esse trabalho. Espero que daqui a um ano
já tínhamos mais reforço em termos humanos para conseguirmos ir aos locais e inspecionar. Temos um problema complicado, são as pequenas empresas, e eu acho que isso todos nós temos de trabalhar com as pequenas empresas, que têm uma dificuldade muito grande em ter quadros e meios para implementar determinados sistemas. Claro. Isso é uma realidade no país. E bem sabemos que o tecido empresarial português é dominado pelas... Sim, exatamente. Isso, eu acho que deve haver uma preocupação nesse sentido, porque essas pequenas e médias empresas, portanto, não têm, por vezes, os meios financeiros suficientes para implementar seja o que for. Isso é uma realidade que temos todos de estar cientes e temos que ter noção. Portanto, mas a minha esperança é que daqui a um ano isto esteja tudo a funcionar sob rodas para todas as entidades, como é óbvio. Muito bem. Eu acho que já muito foi dito, o nosso tempo está quase no fim, dou 20, 30 segundos a cada um para notas finais. Inês Esteves, comece por si. Eu acho que a nota final é deixar esta mensagem que efetivamente estamos a trabalhar em conjunto, de forma colaborativa, para facilitar o trabalho também das organizações, mas também o trabalho dos reguladores e também colmatando aquilo que é muitas vezes a falta de recursos humanos, e que este trabalho conjunto também tende a simplificar a vida dos reguladores, quando os processos são mais transparentes, mais eficientes e mais transversais. Obrigado. João Alves. Eu penso que a grande mensagem é juntos somos mais fortes, não é só do ponto de vista dos operadores que estão no mercado, que juntos são mais fortes do ponto de vista dos reguladores e das autoridades setoriais. Sem dúvida que se solidificarmos aqui um pouco estes fluxos de informação entre os reguladores, juntos seremos mais fortes. Em dia do Jogo de Portugal, acho que essa máxima é que vem. Pedro Rodrigues, também. A mensagem que eu gostava de deixar é mais geral, é para todos os cidadãos que confiem que as autoridades estão a trabalhar em conjunto, não está cada uma a puxar para o seu lado, e juntos vamos conseguir uma sociedade e um Portugal mais resiliente e mais ciberseguro. Maria Cunha dos Santos. A minha mensagem é que, ao fim e ao cabo, temos que ser todos uma equipa em prol dos direitos fundamentais, acima de tudo. Muito obrigado. Inês Esteves, João Alves, Pedro Rodrigues, Maria Cunha dos Santos. Obrigado por terem vindo à CIDEIS e por terem participado no debate. Muito obrigado. É com este painel que fechamos esta primeira parte da manhã de CIDEIS. Fazemos agora uma pausa, estaremos de regresso aqui na sala do arquivo ao meio-dia. Até já.